Bom, essa parada é bem legal para a gente conseguir identificar na paisagem do bairro do Marizal todas esses contrastes que a professora vem falando durante o roteiro. Porque aqui a gente vai conseguir enxergar o nível, né, topográfico do bairro, a gente vai ver a baixada e o alto, e falar um pouco do alto e do baixo, o Marizal. É interessante falar desse bairro, que o bairro vai ter contrastes, tanto na sua forma, quando a gente vai falar de alto e baixo, na sua arquitetura, na composição das edificações, nos usos e também no seu sentido. Porque, como eu falei, a gente vai ter uma mudança de aspectos periféricos, aspectos periféricos para uma população socioeconômica de maior poder aquisitivo que vai morar aqui no Marizal. Então essa mudança ela vai imprimir marcas no espaço. Marcas no sentido de mudança das edificações, e a gente vai ter principalmente o processo de verticalização impulsionando essa mudança, mas mudança também no sentido que o bairro carrega, porque muito que existia aqui, que eram populações de baixa renda, vão ser apagadas conforme a população desse bairro vai aumentando. Então a gente vai ter costumes e objetos espaciais como terreiros de umbanda, de candomblé, a cultura de populações que antes foram escravizadas, que moravam aqui por este bairro ter sido um bairro periférico, né, por ser periferia do centro da cidade, né, do bairro da Cidade Velha e da Campina. Então a gente vai ter aqui procissões e festejos que vão ser característicos dessas populações que antes foram escravizadas. E aí, com o passar do tempo, isso vai sendo apagado tanto pela arquitetura quanto pelos usos que esse bairro vai ter, novos usos que vai ter nesse bairro. Então a gente vai ter, assim, procissões e festejos tanto de origem africana quanto de origem cristã, conversando no bairro do Marizal, e essa conversa ora vai ser harmônica, ora ela não vai ser harmônica, por isso a gente vai ter o apagamento e a mudança de sentido desse bairro, mas também, assim, falando um pouquinho mais geograficamente, empregado na paisagem do bairro do Marizal, aqui a gente vai conseguir enxergar realmente o processo de verticalização que a Dani vai falar mais a fundo posteriormente no roteiro. E assim a gente vai conseguir enxergar como que essa mudança de topografia, como que o alto e o baixo Marizal vai ser essencial para a gente entender o processo de constituição desse bairro, o processo que os usos que aqui vão se instalar, usos bem específicos, como a professora Cristina ressaltou, das padarias. A gente vai ter também usos específicos, serviços específicos como pet shops, barbearias, restaurantes gourmets, que vão atender especificamente um nível social que vai morar nesse bairro, que vai ser, hoje a gente vai conseguir enxergar como um bairro de moradia. É interessante falar também sobre essa questão do patrimônio que a professora ressaltou no ponto anterior. Falar desse patrimônio, que não necessariamente o patrimônio precisa estar tombado para ele ter um uso democrático da população. Esse patrimônio também pode não ser tombado, mas o que vai garantir a sobrevivência dele e o sentido dele de pertencimento para a cidade vai ser justamente o uso dele. Se o uso dele vai ser democrático, se todo mundo vai poder utilizar daquele patrimônio, daquilo que a gente quer conservar como patrimônio, ou se esse uso não vai ser distribuído para a população de uma forma geral, ou ainda se esse uso não vai ser eficaz. Um exemplo disso, que não está no bairro do Marizal, mas que a gente tem, é o Palacete Pinho, que ele foi reformado, né? Houve reforma, mas hoje ele está sendo deteriorado pelo tempo, né? Porque roubado, sendo saqueado, né? Porque não tem um uso efetivo da população. Não tem um uso tanto porque a gente não propôs, tanto porque não houveram políticas públicas eficazes para tornar aquele espaço efetivamente um patrimônio da cidade. Porque não adianta só reformar, não adianta só tombar, a gente também tem que usar,
fazer uso daquele patrimônio. E aqui no bairro do Marizal, a gente vai ter esse sentido do patrimônio como um bairro que vai fazer parte da configuração socioespacial da cidade, que vai fazer parte da cultura da cidade. Vai ser um bairro de moradia em que pessoas vão ter lembranças desse bairro, como a professora Cristina está aqui, né, falando seus exemplos no bairro do Marizal. E também que tudo que vai estar aqui vai fazer sentido para a gente como população, como quem está usando. Não à toa nós estamos aqui fazendo um roteiro, andando a pé, utilizando o ato político de andar a pé pela cidade para falar sobre um bairro que aparentemente está escondido, né? Como é um bairro de moradia, parece que a gente não tem muitos objetos espaciais que nos remetem à nossa história, à nossa formação, a formação de Belém.